Toda honra, toda glória seja dado à grandeza do Santo Espírito, na sua glória, no seu poder e majestade. Gostaria de pedir aos leitores deste canal que deixe no estudo seu gostei ou não gostei. Na medida do que eu vejo o número de não gostei, eu vou escrever o próximo estudo para explicar o porquê o Senhor, a Senhora não compreendeu. E aqueles que gostam da verdade irão compreender, conforme eu escrevi um estudo sobre o Evangelho de Graça e disse por que estes ministérios são reprovados com seus líderes. E são cerca de 3 estudos que eu irei escrever sobre a Igreja de Deus. E os senhores tirem as suas conclusões. Precisamos dar um pulo na velha aliança. Na velha aliança, quando no altar tinha a presença do Senhor, aqueles que subissem com a vida desregrada eram fulminados na presença do Senhor. Podemos ver esses exemplos. Levítico 10. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram fazer o sacrifício com a vida de qualquer maneira e morreram os dois no altar. Nós vemos lá também em 2 Samuel 6, versículo 6, quando Davi estava transportando a arca e a arca começou a inclinar e Uzá tocou a mão na arca e foi fulminado. Por quê? Naquela arca tinha a presença do Senhor. O sumo sacerdote, se entrassem para fazer o sacrifício e não estivesse com a sua vida no altar, ele era fulminado na presença do Senhor. Tinha que amarrar uma corda e puxar ele para fora. Mas aí o Senhor, a Senhora, poderá falar comigo: olha, amigo, nós não estamos na lei, estamos na graça, perfeitamente, corretamente. Esse raciocínio aí, 100%. Só que por estarmos na graça, esta graça não nos leva a fazer as coisas, a obra do Senhor, de uma maneira desregrada, relaxadamente. Então, se o senhor, pastor, está pastoreando em um ministério de qualquer maneira, o senhor está isento da graça. A graça para o senhor não vale. Porque esta graça que o Senhor nos deu, Cristo, ao morrer nos ortogou, foi para que andássemos na verdade, fizéssemos a obra do Senhor de uma maneira respeitosa, a fim de que as almas fossem verdadeiramente salvas para o reino. E os senhores podem glorificar de pé
porque estas igrejas são reprovadas, seus líderes são reprovados. Porque se nestas igrejas estivesse verdadeiramente a presença do Senhor, em cada uma cidade tinha que fazer um cemitério para enterrar crentes, para enterrar pastores. Subiu no altar quando havia desligado o fogo, queimava ele. Por quê? O altar tinha a presença do Senhor. A mulher subiu, vou pregar o evangelho aqui, o fogo, porque no altar tinha a presença do Senhor. Já disse aqui, não me queira mal, que eu não tenho nada contra as mulheres. Eu aqui tenho que pregar a verdade. Doa quem doer. Então estas igrejas que os senhores estão pastoreando, frequentando, são igrejas dos homens. São empresas dos homens. Tem nada com a igreja de Deus. Não tem nada com a igreja de Deus. São igreja dos homens. Igreja Internacional da Graça do R.R. Soares. Dá para ele não sei quantos milhões por mês. Igreja Universal do Reino de Edir Macedo. Seu faturamento são não sei quantos milhões por mês. Igreja Deus é Amor. Igreja do Davi Miranda. Morreu, deixou seus parentes, filhos, nora, tudo ricos. Igreja dele. Os quais seguem as doutrinas deles. Igreja Mundial do Poder de Valdemiro Santiago. Igreja da Assembleia de Silas Malafaia. Samuel e de outros que estão brigando pelas maiores fatias do bolo. Então esqueçam, senhores, eu não posso aqui radicalizar, porque eu não posso julgar as pessoas aqui. Dizer que os pastores estão fazendo o trabalho de uma maneira relaxada e vão receber a condenação do nosso Criador. Não posso falar isso. Mas todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Se estamos certos, se o Senhor, se a Senhora está fazendo a obra de uma maneira correta ou não. Todo joelho vai se dobrar e confessar. E o que eu estou falando, estas igrejas não são do Senhor, são dos homens. Não adianta o Senhor falar que está frequentando a igreja não, igreja de Deus não, igreja dos homens. Igreja Adventista do sétimo dia. Essa aí bateu recorde. É do sétimo dia. Igreja de Ellen White fundou essa igreja, os quais eles seguem as doutrinas dela, igreja dela. E aí os líderes, os presidentes, os pastores tomam conta. Nada de igreja de Deus. Igreja dos homens. Por isso estas, meu ilustre, meu querido, meu amado pastor, são reprovadas na palavra. Recebem aprovação. Se estas igrejas tivessem verdadeiramente a presença do Senhor, muitas pessoas morriam no altar. O cemitério não dava conta de enterrar. No livro de 1 Timóteo 3, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria para compreender a tua palavra. Fique sabendo como devemos proceder na igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Esta igreja, esta denominação, ela ficou na terra há cerca de 100 anos, um século.
E tanto que ela foi aceita, o evangelho pregado por ela foi aceito. Apocalipse 14, 6 e 7. Ela pregou verdadeiramente o evangelho eterno. Então, estes já foram para a glória. E no próximo estudo, eu vou dizer o que significa estarmos em uma igreja. Onde está esta igreja? Este Jesus que os senhores têm pregado, devolvido o dízimo, pegado o dinheiro das pessoas, orado em nome de Jesus, tal, para as pessoas, isso é um engano. Eu já disse aqui no canal. É um engano. Os senhores estão enganando as pessoas. Este Jesus agora, Apocalipse 1, 13 a 17. Os olhos são como chama de fogo. Os pés como latão reluzente. São algumas das características do Cordeiro, do Filho. Da boca sai uma espada afiada para cortar, neutralizar toda obra do mal, toda mentira, todo engano. Então, se os pastores crescem neste ser grandioso que está na glória, eles teriam mais temor pela palavra do Senhor. Então, creiam os senhores. Essas igrejas aí, eu não posso radicalizar, colocar todos no mesmo lugar. Não posso fazer isso. A minha situação, que não é de julgar, mas estas igrejas, estes ministérios, não tem nada do Senhor. São igreja dos homens. Igreja dos homens. Como se não bastasse, igreja agora das mulheres também. Não tem nada de Deus. E aí eu direi, no próximo estudo, como será possível nos salvarmos nesses ministérios que, por mais que os pastores falam de arrebatamento, de que o Senhor vem buscar a igreja, qual igreja estarei falando? Qual é a igreja que está preparada para subir com o Cordeiro? Qual é a igreja? Então vamos falar aqui. Então, senhores, não ficam enganados. Só ficam enganados se os senhores quiserem, porque tem a palavra. Mas só que os pastores vão fazendo errado, até que o Espírito Santo ausenta da vida deles e eles não enxergam isso aí. Porque essas igrejas são igrejas dos homens. Estão enriquecendo os homens. Não, Senhor. O dízimo é do Senhor, não. É a igreja dos homens. Que o Senhor nos dê sabedoria. Estas verdades são fortes. Mas aqueles que estão inscritos nesse canal têm que compreender, têm que saber. Para quando os nossos joelhos dobrarem perante o Rei dos Reis, Senhores do Senhor, nós iremos dobrar os nossos joelhos, confessar com as nossas línguas que nós sabíamos da verdade, permanecemos no erro. Se quisermos, que o Senhor te abençoe. Olha, pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, abençoe a água desse homem, desta mulher. Quando bebermos desta água, que esta água seja a água da vida no nosso interior, para a glória do Santo Espírito. Agora, olhe nas suas mãos. Meu Pai, passa com o teu poder nas mãos desse homem, nas mãos desta mulher. Se na vida deste homem, meu Pai, tiver algum mal, ponha fogo nestas mãos desse homem. Eu creio, Senhor. E arranca toda a obra do mal. Coloque as suas mãos no alto da cabeça. Eu vou orar. E logo após mandamos o mal embora. Meu Pai,
na autoridade que o Senhor tem me dado, de expulsar todo o mal, de libertar os homens, as mulheres, das obras das trevas. Meu Pai, eu uso esta autoridade para repreender esse mal na vida deste homem, desta mulher, deste casal, desta família, para a glória do teu nome. Repita comigo: na glória do Cordeiro, na glória do Santo Espírito, na glória do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai, 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 e não volte nunca mais. Receba a paz, a esperança, a proteção no seu dia a dia e a todos aqueles que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.